Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. É com satisfação que a Federação promove a tradicional reunião almoço. O Tá na Mesa tem como tema hoje federalismo pleno como contraponto ao centralismo e populismo. Nosso convidado palestrante é o presidente do Instituto Federalista, Thomas Korontai. Agradecemos desde já a presença, senhores convidados, senhores presidentes e representantes de associações, câmaras e comércio do Estado, senhores presidentes de entidades de classe, vereador Milton Braga Rosa, que aqui representa a Câmara Municipal de Porto Alegre. A Federação agradece o apoio exclusivo da TIM, é seu patrocinador exclusivo. Também agradece a AS Sul, Distribuidora Gaúcha de Energia, Banco do Brasil e Sebrae, bem como a colaboração do Correio do Povo, Jornal do Comércio, Grupo RBS, Rede Bandeirantes e Rede Pampa. Interessados em formular perguntas ao nosso palestrante devem utilizar o formulário sobre as mesas e que serão recolhidos pela equipe de apoio. O convidado do Tá na Mesa de hoje é o presidente do Instituto Federalista do Brasil, Thomas Korontai. Nascido em São Paulo em 1957, é consultor e agente oficial do INPE, em propriedade industrial, desde 1987, atuando pela sua empresa, Comarca Escritório de Propriedade Industrial, da qual é diretor. Residindo em Curitiba há 30 anos, já atuou em diversas atividades antes da atual, como empresário na construção civil, mercado financeiro, comércio, colunista, dirigente de entidades e classes, das quais muitas foi fundador. É autor dos livros Brasil Confederação e Cara Nova para o Brasil, uma nova Constituição Federal para uma nova federação a ser lançado. E o interrogativo é coisa de maluco? Thomas Korontai é o fundador e presidente do Partido Federalista e fundador e presidente do IF Brasil, Instituto Federalista Brasil. Convidamos Thomas Korontai para nos falar sobre federalismo pleno como contraponto ao centralismo e populismo. Acho que tá bom, né? Boa tarde a todos. A gente poderia até dizer bom dia, né? Que costuma se dizer que quando não se almoça a gente fala bom dia, né? Então, para não ficar entre boa tarde e bom dia, a gente fica no bom almoço para todos. E é um prazer estar aqui hoje, agradecendo ao presidente, o José Paulo Cairoli, pela oportunidade de nós trazermos essas ideias sobre federalismo como um contraponto ao risco que o Brasil começa a correr, já vem correndo há bastante tempo, mas que infelizmente nada foi feito até agora, talvez por falta de conhecimento da sociedade brasileira acerca da alternativa do poder local com responsabilidade local, ao invés de dar todo o poder para Brasília, para o governo federal. Eu tenho a impressão que vários de vocês já devem ter feito a pergunta que está na tela: por que o Brasil é rico e seu povo está pobre? Eu digo está pobre que poderia ser diferente. Não precisaria ser um povo que pode se afirmar, como sempre se afirmou, o brasileiro é pobre. Não, o brasileiro não é pobre, o brasileiro está pobre. E pode mudar essa condição, sem dúvida nenhuma. E eu gostaria de ir falando rapidamente sobre os afundamentos econômicos do Brasil, né? Porque, na verdade, nós temos aí alguns elementos da macroeconomia, né, e do orçamento da União, a questão de caixa que está sendo bem gerida, de maneira que o Brasil teve a sua taxa de risco diminuída, né, questão do dólar também foi bastante afetado, o dólar
está se desvalorizando diante do real. Quer dizer, todas essas coisas que vocês acompanham no dia a dia da economia e que faz parecer que o Brasil vai muito bem, né? Eu não penso que seja dessa forma quando a gente começa a perceber que o Brasil, com 9 MPs, para cada lei originada no Congresso, centraliza cada vez mais o poder, anulando o legislativo, né, com 70 tipos de tributos, e não sei se alguém já tomou conhecimento da proposta de reforma tributária. Eu tomei conhecimento da proposta. Pelo amor de Deus, isso vai piorar ainda, vai acabar com a federação de vez, vai tirar o poder dos estados, vai tirar o poder dos municípios, vai deixar ainda um poder muito maior para o governo federal poder fazer qualquer tipo de tributação, por causa da tributação sobre operações. É um termo muito vago dentro da legislação que está sendo votada hoje na Comissão de Justiça na Câmara. Isso é um perigo muito grande. Gostaria que vocês, senhoras e senhores, tomassem conhecimento mais a miúde disso que está acontecendo, porque nós corremos um grande risco com essa reforma tributária. Nós estamos trocando 6 por N. N possibilidades de o governo federal centralizar mais o poder e extorquir mais ainda a sociedade, a classe produtora, em prol do Bolsa Esmola, Bolsa Família, ou seja lá o que for. É um processo que nós já estamos enfrentando, não é desse governo, já vem de bastante tempo, e eu penso que isso só está empobrecendo a sociedade brasileira. 41% do PIB, e a coisa vai aumentar, pode ter certeza, mesmo com a simplificação tributária. Prestem atenção, eu não vou entrar em detalhes aqui do projeto de reforma tributária, mas já existem análises muito interessantes e muito perigosa essa reforma. Nós temos ainda o inferno burocrático. Eu acho que não preciso nem dizer quanto isso custa para as empresas, né? 153 dias para abrir uma empresa, 10 anos para fechar outra, né? O inferno trabalhista, não a CLT, que deveria ser jogada na lata do lixo para que cada estado pudesse fazer a sua legislação trabalhista. Esse seria o correto. A infraestrutura é um horror. Eu mesmo fui vítima agora, sábado, de noite, na BR-116, sofri um acidente, graças ao estado da BR-116, intrafegável. Tá? Felizmente, o pessoal da Federação não precisou se preocupar em arrumar outro palestrante, estou aqui, né? Então deu para escapar, mas o carro se foi. E quem é que vai pagar isso? É o seguro, mas quem paga o seguro? O governo federal não vai pagar. Mercados fechados. O Brasil é um país fechado. É só quando você começa a perceber como é que se faz comércio exterior, você vai perceber que o país é fechado. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é preciso analisar tudo o que acontece em termos de relacionamento externo. Mercado de capitais limitado. Nós temos 23 mil investidores no país. A Bolsa está explodindo. 23 mil investidores no país. Não é nada. Isso é segundo a revista Exame. Não é nada. 50% a 60% da população americana investe em Bolsa de Valores e que faz a sustentação do capitalismo norte-americano. Por que nós não podemos fazer aqui? Porque é fechado. Então tem que mudar essa legislação também. Permitir que o mercado de capitais, as bolsas de valores, a busca de recursos para novas startups, novas empresas, possa ser feito através da bolsa de valores, independente do valor. Não é só para grandes negócios. Taxas de juros, eu não preciso nem falar das taxas de juros, e não vou entrar aqui em economia para explicar o porquê que nós temos taxas de juros altas. Mas uma coisa é certa, junto com a política monetária de compulsórios e taxas de juros,
o governo central pode controlar a inflação, mas com isso controla também o crescimento. Nós não podemos crescer. O Brasil está proibido de crescer. E a desculpa é sempre alguma coisa lá fora. O que a crise americana tem a ver conosco? Nós temos muita coisa para fazer aqui. Muita coisa para fazer. Tem muita gente que não tem cama, tem muita gente que não tem fogão, não tem geladeira, não tem nada. Está fora do mercado de trabalho. Isso é oportunidade. É como aquele sujeito que chegou na África com o vendedor de calçados de uma fábrica e disse, olha, desculpe, nesse país aqui não vamos vender calçados, porque não dá, ninguém usa calçado aqui, todo mundo descalço. Aí eles despacharam outro vendedor que ficou super entusiasmado, chefe, nós vamos vender muito calçado aqui. Vamos implantar a cultura do calçado. Então, a questão nossa aqui é que nós estamos enxergando as coisas de maneira errada. Sempre nos efeitos, tem que olhar as causas. Falta de garantias contratuais, acho que eu nem preciso também entrar muito nisso, com Via Campesina, MST, né? E isso na questão da propriedade imóvel, mas também na questão dos contratos que se firmam no país. Não há garantia nenhuma. O Gilberto Simões, que está aqui agora também, comentou esses dias sobre a questão da privatização, da tentativa de privatização da elétrica de São Paulo, da geradora de eletricidade de São Paulo, a CEP, né? CEP. E não houve possibilidade, por quê? Porque não há garantia. A coisa é de governo para governo. Como é que o outro governo vai ser? Vamos investir 20 bilhões de reais num negócio que não sabe se vai durar 7 anos, depois muda a regra do jogo? Não serve. Não tem garantia contratual para nada aqui. Lentidão judiciária. Isso também contribui com a falta de garantia dos contratos. Insegurança física e patrimonial. Nós temos que ficar atrás de grades, carros blindados, como punição pelo sucesso. Estranho isso, né? E a degradação ampla, geral, infelizmente irrestrita da sociedade. Tá? Então nós temos que dar um basta nessas coisas, mas eliminando a causa. Nós vamos falar sobre isso rapidamente. No orçamento federal, o dinheiro continua saindo pelo ladrão, porque ladrões continuam entrando no orçamento, segundo o Milor Fernandes. Eu perguntaria, o que nós temos então? República Federativa do Brasil. É uma federação ou um amebão? De federação nós não temos nada. Se tem alguém rindo aqui é porque não sabe das últimas notícias, hein? Causas e problemas. Nós temos que ir para as causas, né? Atacar as causas. Administração centralizada. Espelhamento dessa administração nos estados e municípios. Pode perceber, tudo é espelhado, tudo é feito para o Brasília, tudo está na Constituição e na legislação complementar federal, tem que ser espelhado pelos estados e municípios. Seja de forma obrigatória ou seja de forma imitativa, por falta de criatividade, por outras questões políticas, ideológicas, etc. Tributação centralizada, 75% de tudo que se arrecada no Brasil vai para onde? Para o governo federal, para depois fazer a redistribuição. O redistributivismo é um dos maiores cancros de um país. Clientelismo, barganhocracia, é só o que resta em Brasília. A legislação horizontal, uma Constituição analítica. Alguém já teve a coragem de contar quantos itens tem a Constituição Federal? Eu já tive essa coragem. Mais de 3.000 itens. Até ontem tinha 56 emendas, inclusive disposições transitórias, desde 88. 56 emendas. Alguém carrega a Constituição aqui? Puxa vida, ninguém carrega a Constituição do Brasil? Mas nem pode, não cabe, só na pasta. Mas, para mostrar para vocês o que é uma Constituição, que pode ser de princípios,
Eu carrego a Constituição, embora eu não seja americanófilo, daquele país que deu certo, lá em cima. É só essa folha aqui, ó. 219 anos, 7 artigos, 27 emendas. Constituição de princípios. Uma folha de papel, compra em qualquer banca. Carrego na carteira, só para mostrar o que é uma Constituição. É claro que nós teremos dificuldade de chegar a uma peça tão perfeita quanto essa, mas a gente tem condições de fazer muita coisa dentro de um novo texto. O judiciário com 5 cortes superiores. Enquanto a Suprema Corte Americana recebe 100 processos por ano, nós recebemos 300 mil, 400 mil, 600 mil processos por ano. E a gente espera a justiça. É piada, gente. Decisões políticas centralizadas. Eu já falei do redistributivismo. Quando você abre um jornal, qualquer jornal, até jornal de bairro, qual é a primeira notícia que tem na capa? Notícia de Brasília. Quando deveria ser notícia do bairro. Notícia da cidade. Notícia que interessa para quem vive no local. Não, nós estamos preocupados com o que Brasília vai decidir. A pior forma de desigualdade é tentar fazer duas coisas diferentes iguais. Eu mesmo não consigo enxergar, eu duvido que alguém consiga enxergar o que tem. Né? Mas contribuinte é aquele que trabalha para o governo, mas não precisa fazer concurso público. Ou seja, todos nós estamos trabalhando para o governo. A classe empresarial é meramente funcionária do governo. Os contadores são funcionários do governo e vocês pagam ainda. Nós pagamos, seus empresários também. Alguém, por acaso, deixa de repassar o custo tributário no preço final das mercadorias que vendem? Claro que não. Então nós somos funcionários do governo. E ainda somos penalizados. Nós deveríamos ser premiados. Né? Quem é o melhor funcionário do governo? Quem arrecadou mais impostos para o governo? Deveriam fazer uma festa, né? Pelo menos para enganar um pouquinho mais, né? Então a solução objetiva, nós temos que ter um pensamento empresarial. A solução objetiva. A solução objetiva é a autonomia dos estados, a autonomia dos municípios, a autonomia tributária, judiciária, legislativa e administrativa subsidiariamente. O que é o princípio da subsidiariedade? É aquele que diz que quando a pessoa não pode fazer aquilo que poderia fazer, que passa da competência prática dele, ele deixa isso para o seu bairro. Quando o bairro não pode fazer, é o município que faz. Quando o município não pode fazer, é o Estado que faz. Mas isso por definição de competências e atribuições no sentido prático. Não é uma questão apenas legal. Tem que ver o que é melhor. E deixar para os entes superiores, como o governo federal, pouca coisa. Como, por exemplo, Forças Armadas, moeda, relações externas, né? O Supremo Tribunal Federal, algumas secretarias normativas e acabar com esses ministérios. Nós temos quase 40 ministérios. Para que serve o ministério? É o filtro da barganhocracia. Então nós temos quase 40 filtros de barganhocracia e clientelismo. Não serve para nada. Nada mais que isso. Sorvedouros de dinheiro público. De dinheiro suado nosso. Dentro desse modelo, onde o governo federal fica bastante enxuto e, portanto, barato para a sociedade, os Estados federados passam a ter autonomia para legislar subjetiva e adjetivamente, incluindo matéria penal e trabalhista. Ou seja,
Vamos parar de discutir em Brasília o que pode ser discutido e decidido em cada estado. O Brasil não é um Paraguai. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. As realidades são muito diferentes. E querem discutir e decidir tudo em Brasília para horizontalizar todo o processo. Não dá. Planejamento e administração livres. Instância judiciária máxima em cada estado. Por quê? Porque se o estado vai ter autonomia legislativa, é evidente que a instância do judiciário termina no estado, na Suprema Corte do Estado. E, evidentemente, autonomia financeira. As cidades, municípios e comunidades passam também a ter autonomia plena, inclusive quanto à forma de gestão. O IBGE levantou, há 3 anos atrás, que cerca de 73% dos municípios, são 5.560 municípios, 73% desses municípios têm menos de 20 mil habitantes. Então eu perguntaria, municípios com 5, 10, 20, 15, 30 mil habitantes, precisa de uma Câmara de Vereadores com um mínimo de 9 vereadores, cujo salário é 75% do salário do deputado estadual, de cada vereador? Precisa de um prefeito e todo um séquito administrativo? Bom, eu não vou dizer que sim ou não. Quem diz é a população, que paga a conta. É a população que paga a conta que deve decidir se aceita pagar a conta de uma Câmara de Vereadores numa cidade de 20 e 30 mil habitantes. Se aceita pagar o salário de um prefeito eleito ou prefere contratar um prefeito, um city manager, um administrador urbano? Ué, por que não? Porque a Constituição Federal cidadã impede a criatividade da gestão municipal. Amarra a coisa toda. E, além disso, os municípios poderiam criar companhias de desenvolvimento, ou associação de moradores, ou associação dos munícipes, não importa o que seja, para poder administrar o município com o menor custo possível. Evidentemente que muitas das decisões polêmicas passam a ser feitas pela própria população. Por isso que hoje nós vemos que as afirmações de que o brasileiro não sabe votar, que o brasileiro não gosta de política, tem nojo de política, ora, em vez de ficar acusando, em vez de dizer, você tem que ser cidadão, tem que perguntar por que você se afastou da política, por que você tem nojo de partido, por que você não acredita nas instituições. A gente tem que fazer as perguntas certas, para poder obter respostas certas. Quando se faz perguntas sobre os efeitos, vai tentar obter soluções em cima de efeitos. A coisa não funciona. Agora, a parte da tributação também tem que ser alterada. Todo esse processo que nós estamos propondo, do federalismo pleno, é de uma transformação sistêmica. Não adianta fazer pontual. Vamos fazer reforma tributária. A reforma tributária que está no Congresso é para aumentar a carga tributária e centralizar mais ainda o poder financeiro do governo federal, anulando municípios, anulando estados. Então não serve. Não é federalismo isso. E quando se fala em reforma tributária, ninguém está falando em reforma de custeio. Quando se fala em reforma tributária, todo mundo fica com a esperança de que a carga tributária vai diminuir, não é verdade? Todo mundo fica com essa esperança. Mas vai aumentar. Por quê? Porque ninguém está falando em diminuir o custo do Estado. Está todo mundo só contratando, e o custo vai aumentando. Que raio de reforma tributária é essa? Por isso nós estamos trocando 6 por N. Né? O 6 é o nosso, N é o do governo. É uma incógnita. Então, dentro do nosso processo tributário, nós propomos o fim de todos os impostos declaratórios. Tudo. Acaba nota fiscal, acaba imposto de renda, acaba com tudo. Utopia? Não. Não é utopia.
E vocês vão ver na parte 2 da tributação por que não. Porque com isso é o fim da tributação dentro da chamada cadeia de produção dos produtos. Vocês perceberam que o Brasil só está exportando bem o que é commodity? Por quê? Porque não incide tanta tributação. Não incide tributação sobre soja, sobre minério de ferro. São os dois elementos que estão fazendo diferença na balança comercial. Agora, botou a soja dentro de uma embalagem, pronto, já tem IPI, já tem isso, tem um monte de outros tributos, tem todo um custo Brasil em cima daquilo. Já inviabilizou o produto, seja em nível interno, seja principalmente em nível externo. Porque o estrangeiro não compra imposto, não compra tributo, ele quer produto. E não adianta fazer programas de isenção, porque não funciona. A luz aqui já tem 25%, já tem imposto. A água, o telefone, tudo. Daqui a pouco vamos começar a cobrar o ar que nós respiramos, se é que a gente já não está sendo cobrado e nós não estamos sabendo. Então, com isso, vai diminuir drasticamente os preços. Os preços vão para a realidade. É o fim das transferências do redistributivismo, redução da corrupção e dos custos administrativos e a redução dos preços. Eu vou mostrar por quê. Nós propomos um imposto único, federal, para todos os tributos, para todos os produtos no país, comercializado no país, no consumo. O que se faz em países como os Estados Unidos, como o Sales Tax, por exemplo, nós pretendemos fazer aqui. Só paga no consumo. De empresa para empresa não paga. E como é que controla isso? Controla pela administração do estoque. Todo mundo vai fornecer informação quando não é tributado, quando não tem a canga do governo em cima dele. Ele dá a informação, quanto que ele vendeu, para quem ele vendeu. Então fica fácil para o fiscal do Estado, o fiscal da União Federal, ou o fiscal do município, chegar na loja, bom dia, Sr. Manuel, tudo bem? Viemos fazer um levantamento de estoque para ver como é que isso está aqui. E ele tem que ter recolhido o imposto de consumo, correspondente à soma das alíquotas do Estado, do município e do governo federal, no banco. O banco acredita isso diretamente na conta dos entes, né, das 3 esferas de governo, e está resolvido o problema. O custo de 65 centavos por real para arrecadar R$1 vai cair para 5 centavos. Sabiam disso? O custo hoje, se bem que em estatística no Brasil você não dá para confiar, né? Um fala é 70%, outro é 65%, outro é 75%. Cada real arrecadado, 2/3 é custo. Tem alguma coisa errada. Vocês são empresários, sabem disso, né? E qualquer um quebra. Qualquer empresa quebra. Mas como a empresa Brasil é sustentada obrigatoriamente, compulsoriamente, por pagadores de tributos, que é a população, e todo mundo paga. Eu perguntei para a minha diarista outro dia, a senhora sabe, ela não sabe nem ler e escrever. Perguntei, a senhora sabia que a senhora paga um monte de impostos? Não, doutor, eu acho que não pago não. Quem paga são os ricos, que tem carro, que tem casa, coisa e tal. Não, senhora. A senhora paga um monte de tributos, eu falo impostos, né? Tributo ela não vai entender. A senhora paga um monte de impostos. Metade do preço do pacote de café é imposto. E pior, mais da metade desse dinheiro não fica aqui no município. Por isso que lá na sua rua não tem asfalto, não tem antipó. A valeta está descoberta. Aí vai o candidato a vereador, vai o candidato a deputado, prometeu um monte de coisa, com boa vontade, ficou horrorizado com tudo que vê. Não consegue fazer por quê? Porque o dinheiro está lá em Brasília. Aí depois a culpa é do político. Aí depois o político tem que vender a mãe dele para conseguir trazer a verba rubricada no orçamento geral da União.
E daí o político também é mal falado. É claro que tem, infelizmente, a banda podre, que infelizmente também está bastante grande, né? Mas pergunte para aqueles políticos que estão na faixa da reserva moral. Eles vão contar isso. É impossível fazer alguma coisa. Não tem como. Então, a ideia é que o governo federal fique com X%, numa alíquota fixa para cada estado, em todo o país, sobre todos os produtos. Eu não sei qual é essa alíquota ainda, no Instituto Federalista vai montar um grupo para poder chegar a esse resultado, em função da diminuição do tamanho do Estado Federal, quer dizer, vai diminuir o custo, né? Então nós temos que fazer o encontro desses dois valores, e ainda vai ter, a União vai ficar com as aduanas, o imposto sobre o comércio exterior. Então isso é coisa da União. Qualquer serviço que o governo federal tem que prestar ao cidadão, cobre taxa. Ó. Cobre-se taxa e acabou. É gestão empresarial. Né? Os estados vão definir a sua alíquota. Então, se aqui no Rio Grande do Sul a alíquota for de 8% no consumo, e no Paraná for de 10%, São Paulo for de 5%, Espírito Santo for de 8%, não importa, cada estado vai definir o seu. E o município também define o seu percentual, podendo até abrir mão, porque o município vai ter a prioridade, né, a capacidade de fazer a sua forma de gestão. Existe um estado americano, se não me engano, é o Oregon, que não tem nenhum tipo de tributo a não ser tributo sobre a propriedade. Eles vivem disso, tributo sobre a propriedade, não tem tributo sales tax, não tem nada disso. Ou seja, eles encontraram o seu jeito de fazer. Então, os estados ainda passam a ter também capacidade residual para alterar determinadas alíquotas ou colocar novos impostos em função de suas demandas específicas. Os benefícios são óbvios. A redução dos preços dos produtos brasileiros, o aumento do poder de consumo das pessoas, porque o sujeito ganha R$500, né, como se diz por aí, esses R$500 vão valer mais, porque o poder de compra dele vai aumentar. Isso é óbvio. Com isso, o aumento da atividade econômica e a geração de empregos e ampliação de salários via mercado. Nada de interferência governamental. E o aumento de salários vai criar um problema para os empresários, porque a retenção daqueles que sabem fazer alguma coisa vai exigir um pagamento maior de salário para esse pessoal. Mas, de certa forma, com a reforma, a transformação do sistema trabalhista, dos encargos, etc., que vai acabar com tudo isso, dentro do federalismo pleno, o sujeito que trabalha, o empregado, ele vai ter a renda dele integral, sem descontos. A empresa vai pagar para ele sem ter que pagar para alguém, que é o governo federal. Vai pagar tudo para o cidadão. O cidadão é que vai escolher se ele quer fazer uma previdência pública ou privada, se ele quer fazer uma poupança, enfim, ele que vai gerir o dinheiro dele. Ah, mas coitadinho não sabe. Ensina, uai. As empresas já não estão ensinando um monte de funcionários para trabalhar? Estão pagando? E depois, muitas vezes, o funcionário que aprendeu numa empresa sai para trabalhar em outra? Você perdeu o capital? Então, ensina-se. Ensina a poupar, ensina a viver com aquela renda. O empresário pode fazer isso, o Estado pode fazer isso, o município pode fazer isso. Se a gente pensa em reconstruir o país ou construir uma nação de verdade. Montesquieu era muito sábio quando desenvolveu a tese do equilíbrio dos três poderes, embora aqui no Brasil isso já não esteja em prática há muito tempo. As leis inúteis debilitam as necessárias. E o Lao Tse foi muito mais incisivo, né? Porque quanto mais leis se criam, mais ladrões existem. Né? Como é que fica o legislativo? O legislativo continua bicameral.
com as leis, só que as leis que afetem a autonomia dos estados e municípios vão ter que ser aprovadas por referendo das Assembleias Legislativas Estaduais. Nada mais vai ser decidido lá em Brasília. Brasília pode propor, Brasília pode aprovar preliminarmente um determinado projeto, mas não poderá impor à nação. Quem vai impor é a federação, através do referendo dos estados. E, principalmente, para as emendas constitucionais. Muda-se Constituição como se muda de camisa. Né? Faz emenda como se troca de meia. Isso é um absurdo, gente. Nós temos 56 emendas em 20 anos, inclusive emendas em disposições transitórias. Disposição transitória é coisa para 5 anos no máximo. E nós estamos aí 20 anos na transitoriedade e ampliando essa transitoriedade com emendas. O benefício disso, evidentemente, é o fim da vereança federal, até porque não vai ter mais dinheiro para ser disputado lá em Brasília, o dinheiro está no Estado e nos municípios. O fim do clientelismo e da barganhocracia, né, que vocês assistem isso todos os dias na televisão, e o respeito às diversidades regionais. Os estados vão fazer as leis de interesse geral que devem ser aprovadas por referendos, né? Os municípios também vão fazer a mesma coisa. Com isso também é o fim do clientelismo, da barganhocracia e a prática da democracia jurisdicional. Ou seja, cada local, cada região decide aquilo que é melhor para si. Obviamente, com voto livre e facultativo. Sem isso, não existe democracia. Falam que o Brasil é a terceira maior democracia do mundo, né? Eu não entendo a democracia com voto obrigatório. Alguém entende isso? Assim, o federalismo é o único modelo que harmoniza todos os interesses sem prejuízo de nenhum deles. Claro, tem alguns interessados que vão se dar mal nisso. Os mamadores, né? Se o Brasil tivesse adotado o modelo americano de democracia e organização, seríamos hoje, certamente, os Estados Unidos da América do Sul. Herbert Levy, que foi o presidente de honra, continua, né, do Partido Federalista em memória. Eu sei que tem muita gente que fica olhando, mas será que isso pode ser possível para o Brasil? Claro que sim. Alguém aqui sabe nadar? Todo mundo sabe nadar aqui? Ou a maioria? Para aprender a nadar, como é que foi? Leram? Buscaram na internet? Tiveram tutoriais? Nada, tem que entrar na água. Democracia é isso. Capitalismo, democracia, livre iniciativa, competição, tem que entrar na água, senão não vai dar certo. E aí fica aquele recado, né? Que eu acho que tem bastante gente chamando a atenção para que a sociedade, a classe média, diz que não está fazendo nada, né, que estão alheias ao processo. Eu ouço reclamações de várias lideranças nesse sentido, lideranças empresariais. E aquela frase ali do Platão ela é bem incisiva. Do jeito que o Brasil está andando, do jeito que o Brasil está andando, realmente nós estamos caminhando para um populismo, que é a porta de entrada de uma ditadura popular. Agora, ontem mesmo, mais um balão de ensaio com o terceiro mandato. Eu ainda acredito na reserva moral que existe dentro do Congresso e na reserva moral que existe na sociedade brasileira. Acredito que essa tese não vai vencer, mas que eles vêm tentando. Porque o poder, como dizia Lord Acton, corrompe.
E o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso é venenoso. Muito bem. Eu pude apresentar aqui rapidamente as nossas teses, né? Eu gostaria de dizer o seguinte: o Instituto Federalista é uma entidade, vocês vão receber um folder no final, na saída, é uma entidade que visa criar outras entidades congêneres, institutos federalistas estaduais e municipais, aonde for possível, com o objetivo de replanejar o Estado, replanejar o município dentro de um ambiente federalista pleno, dentro de um ambiente de competição, dentro de um ambiente de autonomia com poder local e responsabilidade local. Então, a única forma da gente chegar a ter um Brasil federalista de verdade é planejar. E envolver a sociedade, envolver as pessoas interessadas. Tem muita gente que quer fazer alguma coisa, que vive mandando carta de sugestão para governos que são engavetadas e não acontece nada. E essas pessoas poderiam realmente contribuir nos mais diversos campos, de forma apartidária. Agora, essas ideias todas não vão ficar apenas no campo das ideias. Essas ideias todas estão sendo conduzidas dentro de um movimento que já existe há 16 anos, que chama-se Movimento Federalista. E esse movimento é composto do Instituto Federalista, que é o carro-chefe doutrinário, filosófico, técnico, enfim, cultural, para poder espalhar isso, mostrar para o brasileiro que ele pode e deve fazer alguma coisa para poder sair dessa situação. Que existe a possibilidade da saída e que essa possibilidade não é o aeroporto para a Espanha. Que existe a possibilidade de o país dar certo. E esse é o nosso papel, é o papel do Instituto Federalista, levar essas ideias de maneira que o brasileiro compreenda que existe essa saída. Mas não adianta só compreender, é preciso a condução política, objetiva. Precisa de um partido político para isso. E aí confiar essas ideias maravilhosas para um dos partidos, dos 28 partidos que existem hoje, não dá. Não dá mesmo. Então nós criamos o nosso próprio braço político. Chama-se Partido Federalista. Então, eu convido os senhores a pensarem um pouquinho nas possibilidades, porque nós criamos esse think tank, que é o Instituto Federalista, é um tanque de ideias, né? E a frente política que está sendo constituída em todo o país, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, com a figura do presidente estadual da comissão provisória, o seu Ramage, né? Vanderlino Ramage, e dessa forma nós vamos conseguir construir essa frente que vai legitimar o processo pela via democrática. Nós vamos usar o voto obrigatório, transformando isso em arma contra o inimigo público número 1, que não é o partido que está no governo, não são os partidos políticos, não é o FMI, não é os estrangeiros, não é a IT, não é nada disso. É o modelo. O problema do Brasil é só de modelo. Muda seu modelo, muda seu resto. E volto a lembrar que aquelas pessoas que não acreditam que o brasileiro possa se adequar e sair muito bem com esse processo, eu gosto de lembrar Max Weber. O homem é produto do meio. Nós temos um meio político, administrativo, tributário, judiciário, terrível. Como é que vocês querem que o brasileiro tenha condições, o brasileiro comum, o cidadão comum, tenha condições de obedecer tudo isso? Desde a Constituição de 88, nós já tivemos mais de 3.800.000 regras deflagradas em todo o país, segundo o IBPT. 3.800.000 regras. Tem ideia do que é isso, gente? Eu não estou dizendo que é do governo federal, é das 3 esferas de governo. É lei, é portaria, é instrução normativa, é tudo. Tem todo tipo de nome. E uma coisa amarrada na outra.
Então o processo todo é sistêmico, e para a gente mudar isso, é só através de uma substituição constitucional via referendo popular, referendo nacional. Então a ideia é criar realmente esse rolo compressor com a população, para que a população, como se fosse uma grande sociedade anônima, onde cada brasileiro tem direito a um voto, possa decidir se aceita ou não o novo estatuto que vai ser proposto, se Deus quiser, pelo presidente federalista, que será ou deverá ser eleito, quem sabe, em 2010. É possível fazer. Tem comunicação, tem internet, tem tudo hoje. O Japão levou 40 anos para mudar. A Coreia, no pós-guerra, levou 20. Os demais tigres asiáticos, o período já foi menor. A China começou há 10 anos, olha o que aconteceu. Comunista ainda por cima. As coisas são muito rápidas. Então nós podemos também suprir esse gap, os diversos gaps que surgiram no Brasil, por conta do atraso das nossas instituições, da nossa legislação e tudo mais. Nós podemos mudar. Eu estou aberto a perguntas. Se alguém quiser me provocar, estou à disposição. Nós temos diversas perguntas, vamos tentar, se cumprimos o horário nosso, 14 horas, vou ver se consigo fazer todas o maior número possível. Pergunta do jornalista Vilney Street. Planos do partido são para 2010. Objetivamente, hoje se discute o terceiro mandato de Lula. O senhor acredita nesta hipótese? Lula é populista e pode aceitar um golpe? Infelizmente, existe a possibilidade, mas como eu disse, eu confio muito na reserva moral do Congresso e na reserva moral da sociedade brasileira. Eu tenho certeza que muita gente vai se levantar contra isso. As pessoas conscientes, como se levantaram contra a MP 242, como se levantaram contra a tentativa de controlar a imprensa através do CNJ, como se levantaram contra a CPMF. Né? Então, nós temos provas de que basta a sociedade se envolver realmente e a coisa acontece. Agora, muito depende das lideranças, né? Lideranças empresariais, lideranças de entidades de classe, enfim, interessadas na manutenção do processo democrático. Se Lula quer fazer o seu sucessor, é absolutamente legítimo. Isso aí acontece em qualquer lugar do mundo. Agora, um terceiro mandato é inconcebível. Inconcebível mesmo. E eu não acredito que passe. Pergunta de Fernando. Para implantar ideias como estas, as quais concordo integralmente, contando com um Congresso como o atual, de renãs genuínos, etc., teria que ser viabilizado por uma solução heterodoxa? Qual a amplitude do Partido Federalista? A pergunta é ótima, porque realmente não dá para tentar fazer alguma coisa pelo Congresso, porque para que a gente possa deixar a salvo a reserva moral do Congresso, eu diria que o Congresso hoje é vítima do Congresso, em face da enorme banda podre que existe hoje. Né? E exatamente até por causa da interferência do próprio Executivo. O equilíbrio dos três poderes acabou no Brasil. Não existe mais. Né? E a única forma de a gente conseguir promover uma transformação total e sistêmica no Brasil é através de uma substituição da Constituição por um novo texto. Esse texto vai ser apresentado, vai ser preparado pelo Instituto Federalista, apresentado ao partido, e o partido vai apresentar isso à sociedade brasileira, um ano antes das eleições.
Então, assim, o brasileiro vai sabendo que está votando. Se o presidente federalista for eleito e tomar posse, ele no primeiro ou segundo dia ele já marca o referendo desse novo texto. E o homologa no Congresso, porque vai ter poder político para isso. Os 100 primeiros dias dão essa perspectiva. E com a nova Constituição referendada pelo povo, em 21 de abril de 2011, nós temos data até, o Brasil renasce no dia 22 de abril, exatamente no dia da sua descoberta. É possível, sim. Pergunta de Ana Paixão, da Band. O senhor não acha que os governos são reflexo cristalino do povo e seus valores? Não, isso é um conjunto. É a mesma coisa quando se fala que o Brasil depende, só vai se salvar com a educação. Eu conheço países que têm muita educação e são pobres por causa do modelo político, modelo econômico. Só a educação não adianta. E dizem que em Cuba a educação é a primeira coisa, né? E eu estou sabendo que as prostitutas mais cultas estão em Cuba. Então, acho que tem alguma coisa errada, né? Se não tem processo econômico, não funciona, né? Então, pode repetir a pergunta dela? O senhor não acha que os governos são reflexos cristalinos do povo e seus valores? Então, eu não acho que os governos sejam reflexos. Isso é um processo sistêmico, né, de fluxos e refluxos, sabe? Então, um espelhamento de governo com o povo, em função do modelo. O povo não é assim. Eu não acredito que seja assim. Eu tenho certeza que, uma vez que as pessoas tenham uma possibilidade de viver dentro de um novo meio ambiente político, institucional, econômico, elas vão se comportar de acordo. É natural isso. Uma pessoa sai de uma empresa onde tem determinadas regras, ela vai para outra empresa, ela tem que se ajustar às outras regras. E se ajusta por interesse. Então a coisa funciona assim. O ser humano é dinâmico e se adapta muito rapidamente. Ainda mais o brasileiro, né, que com seu jeitinho, ele vai usar esse jeitinho para se adaptar muito rapidamente ao novo modelo. Pergunta da doutora Marina Kemerit, advogada. Sobre sua visão acerca da falta de garantia contratual e a morosidade do Poder Judiciário, penso que a falta de garantia é que, em parte, sobrecarrega o Judiciário, porque não existe liberdade contratual. Por favor, responda. Obrigado. Bom, na verdade, o problema do Brasil, no Judiciário brasileiro, não são apenas a estrutura do Judiciário, mas a estrutura do próprio direito. Nós nos baseamos muito no positivismo de Comte e a coisa degringolou. Então nós não temos mais nada. O que não está previsto na lei fica no ar, sabe? Uma vírgula faz diferença. Ou seja, a interpretação pode ser múltipla, porque não existe um princípio a seguir praticamente. Existe aquilo que está na lei. Os crimes, por exemplo, de internet, eu vou dar um exemplo, crime de internet. Quando começaram os crimes da internet nos Estados Unidos, a Constituição não prevê internet, ela foi feita em 1789, né? Mas prevê invasão de privacidade. E a invasão de privacidade, ela pode ser ou furto de dados, né? furto de propriedade. Dados pode ser considerado propriedade sua, se esses dados forem seus. A invasão de privacidade é um atentado constitucional também. Não importa se é uma invasão domiciliar, ou uma invasão no seu veículo, ou uma invasão no seu computador. Então, os juízes da Suprema Corte entenderam dessa forma, e a coisa não precisou fazer legislação para poder punir os meliantes cibernéticos. No Brasil, tem que fazer uma legislação. Aí o pessoal aproveita e vamos controlar a internet. Não é verdade? E querem controlar a internet. Então não funciona. O judiciário brasileiro ele tem que ser totalmente redimensionado. Nós temos o STJ para auxiliar o STF. Nós temos duas cortes supremas para a mesma coisa, pelo amor de Deus. Não dá, e as duas não funcionam mais, são abarrotadas.
Então, matérias infraconstitucionais, ou seja, que não estejam no âmbito da matéria federal, constitucional, é matéria do Estado. Os Estados ficam com a Suprema Corte. Só para vocês terem ideia, rapidamente falando, a descentralização do poder, das questões do Poder Judiciário, vão para a esfera do município. Então, nós vamos ter um processo de eleição de juízes distritais, que vão substituir os juizados especiais que estão abarrotados, os tribunais de pequena causa que estão abarrotados, com gente leiga, inclusive, tocando. Então, vão ter juízes eleitos pelo povo, distritais, preparados, evidentemente, como advogados e com a escola da magistratura, para ser juiz. Não pode ter feito parte de partido político, não pode ter feito parte do legislativo, nem do executivo, tem que ser de carreira. Quer ser juiz? Vai ter carreira, vai seguir a carreira, limpo. E vai ser eleito por 2 ou 3 anos e reeleito indefinidamente de acordo com o seu trabalho. Todas as demandas, se você mesmo, Marina, sabe que a maior parte das demandas do judiciário é 60% a 70% de pequenas coisas, que podem ser resolvidas pelo juiz distrital, né? Então, esse juiz, se ele foi discricionário, ele errou, existe uma instância, filtro, que é a Câmara de Desembargadores, a Câmara de Apelação. Essa Câmara vai julgar se o sujeito, o apelante da sentença do juiz distrital, tem razão ou não tem razão. Se ele tiver razão, vai filtrar, seja para o juiz federal, seja para um juiz estadual, seja lá o que for, dentro do processo, da estrutura do judiciário estadual ou federal. Então, nós vamos ter um filtro fantástico, sabe? As coisas vão se definir rapidamente, como acontece naquilo que eu não sei se é verdade, mas acontece nos filmes, pelo menos, né? Do juiz decidir rapidinho, em coisa de 24, 48 horas, bate o martelo, um vai para a cadeia, outro paga a multa, seja lá o que for, e terminou o caso. Assim a gente esvazia o judiciário. O restante dos membros da magistratura vão ser eleitos dentro da própria magistratura. Inclusive os juízes da Suprema Corte vão ser eleitos pelos juízes da Suprema Corte de cada estado, sem nenhuma indicação do executivo. O que ocorre lá nos Estados Unidos também está errado. Se é para separar os poderes, então que se separe. Por que o legislativo tem que aprovar o juiz da Suprema Corte? Por que o executivo tem que indicar? Ontem eu li no jornal, hoje de manhã eu li no jornal, em Curitiba, quando eu saí, o governador Requião quer diminuir os poderes do Tribunal de Contas do Estado, porque o Tribunal de Contas está pegando muito no pé dele. Mas que raio de Tribunal de Contas é esse, gente? E ele indica os conselheiros. Não funciona. Está tudo errado. Nós temos diversas perguntas, nós já 2 horas. Temos 3 perguntas pela internet nos Estados Unidos. Uma pergunta de Anabel Sampaio e 2 de André Andrade. Mas eu vou encerrar com a pergunta do economista Alfredo Perinche, que as outras são decorrentes, basicamente, do que o senhor já falou. Que diz assim: presidente Tomás, qual o papel que teriam os ministérios num partido federalista verdadeiro? O que seria feito, então, de toda a burocracia brasileira? Bom, o papel dos ministérios dentro de um modelo federalista seria dentro de um álbum de recordações. Ficaria lá, né? Nós teríamos secretarias, algumas secretarias normativas e não executoras, na sua grande maioria. Claro, algumas coisas relacionadas às relações externas, a condução da pequena máquina pública federal, né? E o resto acabou. Tem que acabar com a demanda de custos, né? Nós temos que acabar com o canibal chamado governo federal, porque está comendo a nós, né? Está comendo a nossa perna, daqui a pouco, quer dizer, metade do corpo já, né? Porque 41% do PIB brasileiro é de tributo. Então, realmente não dá. Ministério tem que acabar mesmo.
Eu tenho um filminho de 4 minutos. Tá, depois... Bom, eu gostaria, tem mais perguntas que eu gostaria de lhe passar, para o senhor, quem sabe, comunicar, responder aos Vai ser um prazer. interessados. Dizer que, sem dúvida nenhuma, essa sua palestra é uma reflexão para todos nós, que às vezes a gente pensa que o ideal está muito longe, mas se a gente perseverar, podemos chegar, se não no ideal, pelo menos mais perto dele. Vai ter um filme de 4 minutos? 4 minutinhos, é um filme que eu acho que vai tocar vocês.